Na hora de fazer um recurso, uma das maiores dificuldades é identificar os equívocos do parecer do perito do IMESC e como apresentar isso em uma redação, porque não podemos escrever aleatoriamente os argumentos, inclusive sem comprovar A mais B que houveram equívocos da parte do perito. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar na prática os 3 equívocos que tem aparecido com frequência no laudo do perito do IMESC, que pode ser o seu caso e você pode se beneficiar. Então aproveita, se inscreva no canal, deixa o seu like e bora pro conteúdo. O primeiro equívoco, qual eu sempre tenho visto nos laudos dos inscritos que têm me enviado para eu fazer o recurso, foi o fato de não ter todos os CIDs da patologia, do diagnóstico que os inscritos, os PCDs, tiveram pelos seus médicos particulares. Pode parecer um pouco óbvio o que eu tô falando agora, contudo é importante se atentar, porque a gente pode usar isso como argumento no recurso, dizendo que o perito não viu o cenário por inteiro e que isso levou ele tomar uma decisão, uma conclusão equivocada. Não foi apenas uma vez, eu vi isso 2, 3 vezes que faltaram CIDs, e o CID é um requisito necessário que esteja no laudo do perito para que ele seja válido. Você está entendendo aonde nós queremos chegar? Nós estamos enxergando nesse momento as deficiências do laudo pericial e temos que dizer, por causa dessa razão, por não ter o CID necessário, foi que ensejou o equívoco do perito fazendo esse laudo e induzindo o delegado da Secretaria da Fazenda a erro e indeferir o pedido de isenção do PCD que não tem a deficiência leve. Então é nessa linha que você tem que colocar no seu recurso. Bora pro segundo ponto. O segundo ponto que você precisa observar é se o perito do IMESC, ao fazer o seu parecer, ele cumpriu com a norma, com a lei. Eu vou te explicar brevemente sobre essa lei, que é a Resolução CREMESP 126 de 2005, em que trata, regula, disciplina como o médico no estado de São Paulo tem que atuar como perito em processo judicial e processo administrativo, que é o nosso caso. E no artigo 3º ele coloca algumas observações com relação ao parecer que o perito, o médico, tem que se atentar. Ele diz o seguinte: na formação da sua opinião técnica, o médico investido na função de perito não fica restrito aos relatórios elaborados pelo médico assistente do periciado. Deverá, todavia, abster-se de emitir juízo de valor acerca de conduta médica do colega, incluindo diagnóstico e procedimentos terapêuticos realizados ou indicados na presença do periciado, devendo registrá-la no laudo ou no relatório. Olha, preste atenção. Primeiro ponto é que o perito do IMESC, ele pode utilizar dos laudos que nós levamos para eles, dos nossos médicos particulares, exames, e ele tira a sua conclusão, fazendo algumas perguntas, tirando algumas dúvidas com você na hora. Só que acontece, se ele quiser, ele pode tomar outro caminho, não se abster, não somente ficar privado aos exames que você levou na hora. Aqui esse artigo 3º diz ainda mais, que o médico perito do IMESC não vai fazer o juízo de valor se o seu tratamento médico está sendo bem realizado. Ele não pode fazer isso. Ele pode colocar tudo o que ele acha, toda a opinião dele técnica. Ele deve, não é que ele pode, ele deve registrar isso em laudo médico. Já temos um ponto aqui: se o perito do IMESC fizer um parecer que não justifica o porquê ele colocou que a sua deficiência é leve, é preciso a gente escrever com base no artigo 3º da resolução do CREMESP que não houve um parecer no laudo técnico. Exatamente.
E se ele fala que a sua deficiência é leve e não coloca esse parecer, a gente pode sim dizer que é inconclusivo um parecer dessa natureza. Então isso é um ponto gravíssimo no laudo. Ele tem respaldo do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, ele tem a liberdade de seguir o parecer do seu médico, ou de não seguir também. E ele tem a ética, mas o que ele não tem é deixar de explicar o porquê ele colocou a deficiência leve. Mas, Thiago, se ele fizer o parecer corretamente, o que eu faço? A gente vai verificar se o parecer que ele fez, ele está contradizendo a conclusão. A conclusão é que ele coloca se o grau da sua deficiência é leve ou não. Mas, Thiago, não é a mesma coisa? A gente não está falando da mesma situação do ponto 2? Não estamos. No ponto 2 é quando ele afirma que a sua patologia não é a patologia que o médico disse. E ele não fez um parecer. Ele viola o artigo 3º. Aqui, ele segue a linha de pensamento do seu médico. Eu concordo que ele tem essa deficiência. Mas lá na conclusão, ele fala que a sua deficiência é leve. Agora, nós podemos dizer que ele foi totalmente contraditório. Porque ele entende que você tem essa patologia, mas na conclusão ele classifica ela como tem a deficiência leve. Então nós vemos que é contraditório e, consequentemente, um laudo dessa natureza é inconclusivo, porque ele leva a erro. Você começa a ler o parecer, você fala, nossa, lá ele vai dar deficiência moderada minimamente. Só que chega lá, ele dá deficiência leve. Ih, rapaz. A gente precisa combater esses tipos de práticas. Pode ser equívocos, pode ser um equívoco do IMESC no ato de colocar lá a classificação, mas isso está ensejando o indeferimento de muitas pessoas. Então, se você quiser entender o que você pode fazer ainda mais, você pode assistir esse vídeo aqui. Aproveite para se inscrever no canal. E meu nome é Thiago, sou advogado tributarista PCD como você. E até mais. Tchau.